Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual. Antes de nós começarmos, peço a vocês que vocês se inscrevam no nosso canal, deixe seu comentário, seu joinha. Hoje nós vamos falar sobre os ossos do crânio e os acidentes ósseos desses ossos do crânio. Então, o crânio, ele pode ser dividido em uma parte cranial e uma parte que inclui os ossos da face. Para não ficar muito extenso o assunto de hoje, eu dividi em dois vídeos, que vai ter a parte, primeiro, os ossos neurocrânio, do crânio, e depois os ossos viscerocrânio, que são os ossos da face. Então, na aula de hoje, com certeza, esses detalhes que eu vou passar para vocês, é raro vocês encontrar isso na internet, geralmente somente em livros mesmo, que vocês vão encontrar sobre os detalhes dos ossos do crânio e seus acidentes ósseos, que são aquelas saliências, sulcos, protuberância, que eu comentei na aula de acidentes ósseos, que aqui tem nome, como tudo na anatomia tem nome. Então, nós vamos ver os principais acidentes ósseos do crânio. Então, a gente dividiu primeiro a aula em neurocrânio, que tem 14 ossos. Então, nós temos aqui, ó, o osso occipital, o osso parietal, o osso frontal, o osso temporal, o osso esfenoide, que fica aqui, e o osso etimoide, que fica aqui. E além disso, nós temos os ossos do ouvido, que são no total 6 ossos. Então, a gente tem um único frontal, a gente tem 2 parietais, um único occipital, 2 temporais, um esfenoide, um etimoide, que dá um total de 14 ossos. E nós vamos ver, né, os detalhes desses ossos na aula de hoje. Então, aqui nós temos a vista lateral do crânio, que na peça óssea de vocês, ou no material sintético de vocês, com certeza vocês vão encontrar, na maioria das vezes, ele assim, né? Ele inteiro, e não como aqui mostra nessa figura ao lado, que é os ossos desarticulados. Que para ver, às vezes, algum acidente ósseo, né, nós precisamos dos ossos desarticulados e não articulados, como nós vemos aqui nessa figura ao lado. Então, aqui a gente tem o frontal, parietal. Notem que eles estão desarticulados entre si e não articulados como aqui nessa foto ao lado. Além desses ossos, né, são contabilizados também como ossos do crânio os ossículos da audição, que é o estribo, a bigorna e o martelo. O osso frontal é um osso plano, né? Por que é um osso plano? Porque quando o comprimento e a largura excede a espessura. Então, notem-se que a gente tem aqui uma parte escamosa, né? E também a parte orbital aqui dos olhos. Então, é um osso plano que fica situado para frente e para cima e apresenta duas porções, né? Uma porção vertical, que é escamosa, e uma horizontal, como eu comentei com vocês, que vai formar aí o teto, né, das cavidades orbitais nasais e orbitais. Então, nós vamos falar agora sobre alguns desses acidentes que
fazem parte do osso frontal. Como eu disse para vocês, alguns desses acidentes vocês vão ver somente na parte teórica, que o professor deve explicar para vocês, e também alguns deles no laboratório, para vocês identificarem um acidente ósseo. Então aqui a gente tem a margem escamosa, né? A margem orbital, que fica aqui, né? A margem orbital. Aqui nós temos a margem supraorbital, olha, margem supraorbital. E aqui em cima nós temos essas saliências ósseas aqui, né? Essas saliências ósseas aqui é chamado de arco superciliar. E esse arco superciliar, ele é diferente um pouco, tanto no homem quanto na mulher. Lembra que eu falei na aula de acidentes ósseos que a mulher possui ossos mais finos e mais delicados do que o homem? Então, aqui o arco superciliar no homem, ele é mais grosseiro, ele é mais avantajado. Já uma outra característica que nós temos a sutura metópica. A sutura metópica, o que acontece? Vocês lembram que eu comentei dos ossos do recém-nascido? Os ossos do recém-nascido, o que acontece? Eles são separados, né? Então, são dois frontais, na verdade. E depois que cessa, né, ocorre a ossificação intramembranosa, vai se fundir e vai formar um único osso frontal, que vai acontecer esse negócio aqui, ó, que quando, né, se juntam, formam, fica a sutura permanecente, que é a separação dos dois ossos frontais. Lembrando que isso pode ser uma variação anatômica que pode ocorrer, né, que é formando aqui uma sutura chamada de sutura metópica. Além disso, nós temos aqui, ó, entre os arcos superciliares, fica a glabela, que é um outro acidente ósseo aqui, a glabela. Nós temos também a incisura nasal com a espinha nasal. Aqui nós temos também o forame, né? O forame supraorbital, onde vai passar vasos e inervação respectivas aí, né? A incisura nasal, né? Ele é um intervalo bem áspero e irregular, e a espinha localiza-se anteriormente e no centro dessa incisura nasal. Então nós vimos a relação à sutura metópica que pode ocorrer, né? E nós temos a face interna do osso frontal internamente. Então aqui a gente tem, ó, algumas estruturas que nós falamos, né? Por exemplo, abertura do seio frontal, porque o frontal, além de ser um osso plano, que nós comentamos, ele também tem uma outra classificação, que é o osso pneumático, que é um osso que tem o quê? Passagem para o ar, né? Então, um osso que tem cavidades para passagem do ar. Então, aqui a gente tem a parte orbital, né? Aqui a gente tem a glabela, os arcos superciliares, a margem supraorbital. Então, algumas das estruturas que nós observamos anteriormente. Então, aqui é o osso frontal aberto, que dá para ver a crista frontal, e aqui o forame cego, né? O forame cego localiza-se nas terminações da crista frontal e nele que a dura mater se insere. Então, uma outra papel importante também do osso frontal, né, que ele vai contribuir, né, com os tetos das orbitais e nasais. E além disso,
eles se relacionam, né, com os outros ossos também, com os ossos nasais, por exemplo, com os ossos etimoide, esfenoide, com os ossos maxilares, lacrimais, zigomáticos. Então, são alguns dos ossos que eles se relacionam, quer dizer, né, tem proximidades entre eles. Só para saber, vocês que estão estudando aí nas peças, lembrando que essas linhas aqui tem nome, né, como a gente já estudou, são as suturas, né, e cada uma tem seu respectivo nome, né, e essas suturas, elas auxiliam também a divisão óssea, né, vai separar osso a osso. Nós vamos ver agora, pessoal, os ossos parietais. Os ossos parietais, eles são pares, né? E eles são ossos planos também, e cujo comprimento, a largura excede sobre a espessura. Possui duas faces, 4 margens, 4 ângulos. A face externa é convexa e lisa e lateral, e a face interna é côncava e medial, e apresenta tantos sulcos anteriores que correspondem aos ramos da artéria média. Então, a face externa é convexa, lisa e lateral, e a face interna vão ter esses sulcos aí. E ele é caracterizado porque pouca coisa dá para ver quando ele está articulado. Somente dá para falar aqui para vocês a relação que ele possui, que são as margens, né? Então aqui a gente tem, olha, a face externa. Então a gente tem a margem sagital, a margem occipital. Sagital o quê? Vai se relacionar com a parte sagital, né? Bem com o plano sagital mediano. Margem frontal, com o osso frontal. A margem escamosa com o osso temporal, né? E a margem occipital com o osso occipital. E aqui nós temos também ângulos, né? Que são esses pedacinhos mais pontiagudos que vocês veem. O ângulo frontal, o ângulo esfenoidal, o ângulo mastoide, né? O ângulo esfenoidal vai relacionar com o esfenóide. O mastoide porque tem o processo mastoide do osso temporal. O ângulo occipital, né? O ângulo frontal e assim por diante. E aqui, pessoal, essas linhas que vocês estão vendo aqui na face interna do osso temporal é onde tem as marquinhas aí das artérias meningia média, né, que vai fazer parte da irrigação da dura mater. O osso temporal, pessoal, se vocês observarem aqui, olha, ele é um pouquinho diferente, ele não tem como a gente definir o comprimento, a largura e a espessura dele, ele é par, e ele é um osso que é irregular e também pneumático, porque também tem cavidade para passagem do ar. E ele subdivide em 3 porções, uma parte escamosa, a parte timpânica e a parte mastoide. Então aqui a gente vê nessa outra imagem, ó, a parte escamosa, a parte timpânica e a parte petrosa, né? Então, aqui a gente tem a parte escamosa, né, timpânica e a parte petrosa, também chamada, né? Então, aqui na parte escamosa, nós encontramos o zigomático e a fossa mandibular. A parte timpânica, que nós vamos ter o meato acústico externo, e a parte petrosa do osso temporal, que vai se caracterizar muito por esse processo aqui, chamado processo mastoide, e o processo estiloide. Então, aqui nós temos uma peça anatômica, mesmo representada nessa imagem, que nós temos as partes do osso temporal. Então, a parte escamosa, a parte timpânica e a parte
petrosa. Então, a parte escamosa, né, se caracteriza pelo processo zigomático e pela fossa mandibular, onde vai se encaixar aí a mandíbula, o côndilo da mandíbula vai se articular aí para formar a articulação temporomandibular, a famosa ATM. Então aqui a gente tem a parte timpânica, né? A parte timpânica é caracterizada pelo meato acústico externo e a parte petrosa, que é o processo mastoide, que está vendo aqui, do osso temporal, e o processo estiloide do osso temporal. Aqui, antes de nós prosseguirmos, nós vamos começar agora o osso occipital, né? O osso occipital, ele também é plano, né? Antes de nós continuarmos, vamos dar uma revisada aqui nos ossos que nós falamos, olha, o frontal, o parietal, o occipital, o temporal, o esfenoide, o etimoide fica aqui fazendo parte óssea da cavidade do nariz. Aqui a gente tem o osso frontal, o osso esfenoide, o casa menor, asa maior. Aqui nós temos o osso temporal, né? O osso parietal e aqui o osso occipital, que são os ossos do crânio que nós estamos vendo. Então, nós vamos ver agora a parte do osso occipital. Então, o osso occipital é um osso plano, ímpar, e ele possui duas partes, né? Uma face escamosa, que é a face externa, posterior convexa, e apresenta algumas estruturas aí, né? Então, aqui nós temos, olha, a linha nucal inferior, a linha nucal inferior e linha nucal superior. Aqui nós temos a protuberância occipital externa. Então, nós temos essas seguintes acidentes ósseos, né? Então, a protuberância occipital externa, ela vai se localizar bem entre o ápice do osso e o forame magno, que é esse forame grandão aqui, ó, forame magno, né? A crista do occipital é aqui, a linha occipital nucal, né? A suprema, que é essa daqui, é o local de inserção da galha aponeurótica, que localiza-se lateralmente a protuberância do occipital. O que é galha aponeurótica? Nós vamos aprender no sistema muscular que os músculos estriados esqueléticos se inserem através de tendões. Só que tem alguns que vão se inserir nos ossos através de aponeurose, que é lâmina de tecido conjuntivo fibroso. E essa galha aponeurótica vai fixar o ventre do músculo fronto occipital, aqui, que é a galha aponeurótica. Então, nós temos também a linha nucal superior, que fica bem abaixo da linha nucal suprema, e a linha nucal inferior fica logo abaixo da linha nucal superior. Aqui nós temos uma peça anatômica que também dá para ver alguns desses acidentes ósseos. Nós temos aqui, olha, a protuberância occipital externa, a crista occipital externa, a linha nucal superior, linha nucal inferior, forame magno e aqui a margem do osso occipital. Então, de novo, ó, protuberância occipital externa, linha nucal superior, linha nucal inferior, crista occipital externa, forame magno e aqui a separação entre os ossos. Então, no osso occipital, nós temos a face escamosa internamente, né? Então, nós temos alguns acidentes ósseos também. Então, nós temos aqui, ó, eminência
a eminência cruciforme, nós temos a protuberância occipital interna, da mesma maneira que a gente tem a externa, a gente tem a interna também. Tem aqui, ó, sulco sagital superior, sulco transverso, aqui vai ter a fossa cerebral e a fossa cerebelar. Então, esse sulco sagital superior e esse sulco sagital inferior nada mais é que vai encaixar aí uma parte da dura mater, que é uma membrana que reveste o sistema nervoso central, que tem no seio, né? Que é o seio sagital superior, seio transverso, que vai se aderir aí. E aqui a fossa cerebral e a fossa cerebelar, porque aqui vai se enquadrar o cerebelo e aqui o cérebro. Então, o osso occipital, a parte basilar dele, né? Então, nós vamos ver agora alguns acidentes da parte basilar do osso esfenoide. Então, nós temos, olha, o forame magno, né? O forame magno, esse forame aqui, ó, bem grandão, que já é da parte basilar dele, que ele vai comunicar com o canal vertebral. Nós temos aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, que é o côndilo do osso occipital. O côndilo occipital vai articular com a primeira vértebra cervical, que é o atlas, né? E nós temos também aqui o canal condilar, né? E o processo jugular, né? O canal do hipoglosso, né? É uma pequena escavação na base do crânio do osso occipital que dá saída para o nervo hipoglosso, que é o 12º par, e a entrada da artéria faríngea ascendente. Então, nós temos aqui, ó, o processo jugular, ó, canal condilar, canal do hipoglosso, que vai passar a inervação específica do nervo hipoglosso, que é o 12º par craniano, o canal condilar que está aqui, e nós temos o côndilo do osso occipital aqui. Então, aqui nós vamos começar um outro osso, que é o osso esfenoide, né? O osso esfenoide é esse osso aqui, ó, que parece um morceguinho, né? Ele é um osso também irregular, como vocês podem observar, não tem uma forma definida, em número de 2, pneumático, e tem uma asa menor, né? Uma asa menor e uma asa maior. E também tem esses processos aqui, inferiormente, que são os processos pterigóides. Ele também tem uma série aí de acidentes ósseos bastante importantes, que vai passar vaso sanguíneo, bastante estrutura, aí vai estar relacionada. Então, aqui, eu coloquei essa imagem porque contempla bastante estrutura, né, do esfenoide. Então, aqui nós temos a asa menor dele, ó, a asa menor, a asa maior do osso esfenoide, né? Então, aqui, se vocês observarem, nós temos, ó, o processo glenoide anterior, processo glenoide médio e o processo glenoide posterior. Nós temos também aqui a presença, né, o clivo, que é uma estrutura que fica aqui em cima, vou mostrar na outra imagem para vocês. Aqui nós temos, ó, o forame oval, o forame espinhoso. Aqui lateralmente nós temos o sulco carotídeo e a língula esfenoidal. Então nós vamos ver aqui nessa outra imagem que lá na face anterior dele nós temos o seio aqui, ó, o seio esfenoidal. Por isso que ele é considerado um osso irregular e pneumático. Então aqui nós temos, nessa vista aqui, nós temos
Aqui, olha, na asa menor, aqui vai passar o canal óptico, nós temos o canal óptico. Aqui nós temos, na vista da base do crânio, aqui nós temos, olha, o forame espinhoso, forame oval, forame redondo. Aqui o canal óptico, aqui a célula da célula túrcica, que vai alojar uma glândula aí, super importante, que vai dar o controle hormonal das demais glândulas, que é chamada de hipófise, né? Então nós temos, olha, o forame redondo é a passagem do nervo maxilar, que é um pedacinho do nervo do quinto par craniano, que é o trigêmeo. Ainda no forame oval é a passagem do nervo mandibular, né? E depois nós temos o forame mais pequenininho, que é o forame espinhoso. No forame espinhoso vai dar passagem de vasos e nervos meníngeos médios e um ramo do nervo mandibular. Então aqui nós temos, né, algumas estruturas. Nós temos aqui ó, o sulco carotídeo, nós temos a língua, o sulco carotídeo, o forame espinhoso, o forame oval, aqui onde vai a célula túrcica que eu comentei com vocês, vai a hipófise. Nós temos o forame redondo, o canal óptico, que vai passar o canal óptico aqui, o nervo óptico. Aqui os processos glinoides, né? Aqui nós temos a asa maior, né? A asa menor do esfenoide, e ainda a gente pode descrever conforme relaciona parte esquamose, temporal, parte margem parietal, coxo parietal. Então aqui de novo, né, nas asas maiores, eles demonstram, né, esses forames que nós comentamos com vocês, né, o forame espinhoso, o forame oval, o forame redondo. Se vocês observarem na peça anatômica de vocês, vocês vão observar na base do crânio que nós temos uma série de forames, né? Então, quem faz o curso de odontologia, por exemplo, tem que saber muito bem esses forames, porque está relacionado à aplicação de anestesia de cada local, então tem que conhecer bastante a parte da anatomia de cabeça e pescoço, de forames. Então, nós temos os processos pterigóides, né? Os processos pterigóides são esses aqui, olha, né? Ó, nós temos o processo pterigóide medial, processo pterigóide lateral, a fossa pterigóidea que está aqui, né, que são os processos pterigóides. O osso etimoide, para a gente poder finalizar a parte de ossos de crânio, nós temos o osso etimoide. O osso etimoide é um osso leve, esponjoso, também ele é irregular, como vocês podem observar aí na imagem. Não tem uma imagem muito nítida, né, de classificação. Então ele é ímpar, ele é irregular e também ele é pneumático, porque ele tem cavidades para passagem do ar. Então a gente observa aqui, ó, a lâmina perpendicular do osso etimoide, que vai junto com o osso vomer, que é um osso dos ossos da face. Ele vai constituir aí o septo nasal ósseo, né? Então aqui a gente tem a crista etimoidal, né? As lâminas com os forames cribiformes, né? Que vai formar esse labirinto aqui. Então, pessoal, muitas vezes todos esses acidentes requer do tipo de curso que vocês estão fazendo e da exigência do professor contra os acidentes dos ossos do crânio. Então, eu espero, pessoal, que tenha contribuído
deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários e espero que tenha contribuído para o estudo de vocês. Muito obrigada.